inscrições para declaração de líder e solicitações de aparte deverão ser feitas verbalmente ou pelo microfone. Com a palavra, vereador Capitão Ramon, da tribuna. Declaração de líder da bancada do Partido Socialista Brasileiro, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, hoje, dia 17 de março, por volta das 7 horas da manhã, nós tivemos um problema lá no semáforo, na BR-116, no entroncamento com a Sinimbu. Como eu faço aquele trajeto diariamente, eu estava descendo, voltando da academia, e lá o semáforo estava apagado. Parei o meu veículo imediatamente e comecei a realizar o balizamento do local. Meus amigos, a 200 metros do local, sabe o que tinha lá? Sabe o que tinha lá, vereadora Dani Mello? Sabe o que tinha a 200 metros do local, vereador Iago Morangi? Uma viatura da fiscalização de trânsito. Mas aí eu pensei o seguinte, eles devem não estar vendo o que está acontecendo. Pedi para um cidadão, senhor, o senhor pode ir até lá e pedir para aquela viatura vir até aqui para balizar o trânsito? Tá bom, capitão, posso ir. Ele foi lá. Sabe o que o agente disse? Não é minha competência. Então é a minha competência como vereador estar lá balizando? Essa é a pergunta que eu faço. Recebi essa informação amarga, de imediato mandei mensagem para o secretário de trânsito. Secretário, uma parte, vereador. Pelo amor de Deus, manda uma viatura para cá. Não posso. Mandou uma viatura da PRF. A viatura da PRF tem uma viatura para cuidar de Vacaria até lá Vila Cristina. Uma viatura. E a responsabilidade é dela. Com muito custo a viatura chegou lá. Depois de passados mais de 1h15. E eu balizando. Por isso, vereador Edson da Rosa não está aqui presente, presidente. Por isso que eu cheguei atrasado. Inclusive, tomei um puxão de orelha aqui, orelha do presidente da casa, que eu cheguei atrasado aqui na sessão. Porque eu estava lá balizando o trânsito. Porque os fiscais de trânsito não foram balizar. E eu, como vereador, estava lá balizando o trânsito. E eu deveria estar aqui na sessão. Por que eu não estava aqui no horário? Porque eu estava cumprindo a atribuição de outros. E a vida é assim. Quando uma pessoa não faz o trabalho, o piano fica mais pesado para as outras. Fica muito mais pesado para as outras. E aqui, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Robinho da Rádio Viva, que chegou lá de imediato e constatou tudo. Viu o que estava acontecendo. Fez o registro, porque é bom registrar para ficar marcado na história. Quando as pessoas passam e simplesmente não veem o que está acontecendo, porque algumas pessoas do poder público passaram pelo local e simplesmente fingiram que não viram. Eu aprendi nos 14 anos de exército que se eu vejo algo errado, eu não posso deixar acontecer errado, eu tenho que solucionar, e foi isso que eu fiz. Então aqui eu mando um abraço aqui pro fiscal da Visat, e por muitas vezes eu critico a Visat, mas os fiscais da Visat, o Maicon, o Josiano, o motorista Maicon, estão lá balizando nesse momento o trânsito. Estão lá, o Robinho acabou de me informar aqui da Rádio Viva, estão no momento balizando o trânsito. Por quê? Porque ninguém assume a responsabilidade, não é de ninguém, aquilo ali é sem dono. E aí, estava aqui na sessão, mandei para o secretário, está ficando feio. Vai sair no jornal, vai sair na Rádio Viva, se o senhor não mandar uma viatura para lá, vai ficar feio e essa conta vai cair no colo do prefeito. Vai cair no colo do prefeito. E aí agora mandaram fiscal de trânsito para o local. Mandaram, chegou lá o fiscal, está aqui a última notícia. Posso botar um áudio aqui, presidente? Posso? É meu tempo, né? Esse aqui é o Robinho da Rádio Viva. Ramon aí, que agora nesse momento a polícia rodoviária não está mais no local. E sim os funcionários da Visat é que estão fazendo a sinalização manual aqui, tá? O sistema não voltou aí. Robinho da Rádio Viva me mandou isso aqui. É triste. É triste quando as pessoas não cumprem a sua atribuição. Fiscal de trânsito, ele serve para orientar o trânsito e solucionar o trânsito. Parem com essa ideia de multar a população.
Quantas pessoas me mandaram aqui? Ah, se alguém tivesse estacionado em fila dupla, estava multado. Se alguém parasse no local indevido, estava multado. Parem com isso, fiscais de trânsito que estão assistindo. Parem com isso. Se alguém está mandando vocês fazer isso, está errado. Não sigam esse chefe. Um chefe que dá uma ordem errada, não cumpram. Vocês têm que fiscalizar e orientar a cidade. Parem de ser uma indústria da multa. Vamos solucionar o trânsito. Nesse caso, precisava de vocês. A população precisava de vocês. Vocês iam ser aplaudidos. Se tivessem lá às 7 da manhã, iam ser aplaudidos. Tem fiscal, Rose, estava a 200 metros de um carro, a senhora não estava aqui? Tinha um carro a 200 metros do local, e eu fui, mandei uma pessoa chamar, e ele não veio. Esse é o ponto. Ele estava parado, mexendo no celular, a 200 metros do local e não veio. E eu parei o meu carro e fui balizar. Essa não é a minha atribuição, como umas pessoas falaram, e teve pessoa que criticou lá. Meu amigo, essa não é a minha atribuição, fiscalizar e orientar trânsito. Sinto muito, mas de quem é a atribuição não faz, eu não posso deixar, a Deus dará. Mas esse não era o foco do meu trabalho, eu só quis falar isso aqui porque... Iago, o senhor quer falar? Pode falar. Parabenizar, eu tenho a resposta. Eles são descolados da realidade, tá, vereador capitão? Infelizmente, eles seguem um reflexo da gestão, como o senhor falou. Se tem uma gestão ali que vai trabalhar para ter menos acidentes na madrugada e para tentar autuar quem bebe, dirige, mata pessoas, se tiver inclinado para esse lado, os agentes vão para esse lado. Mas, infelizmente, tem aí inclinado para o outro. Vereador Ramon. O que tu vai esperar de uma instituição onde nós pegamos um vagabundo roubando uma bicicleta, eu peguei, segurei junto com a guarda municipal, algemamos, tá, junto com a guarda, e veio um fiscal de trânsito me agredir a minha esposa que estava comigo no dia. O que tu vai esperar, né? Esse fiscal não está mais na instituição, foi chutado embora, foi mandado embora, graças a Deus, demorou anos para expelirem o cara para fora, mas agora ele foi para fora da instituição. Mas o que tu vai esperar de uma instituição que não tomou na época nenhuma atitude contra essa pessoa, né? Mesmo tendo vídeos e tantas outras coisas. Então é um reflexo da gestão, tem alguma coisa errada. Eu acredito que o adjunto está lá mais tempo, né, que o Fiuza, mas eu acredito que também o Fiuza deveria se mexer. Vereador, secretário Fiuza, ouve aqui nós. Eu liguei para o senhor, também entrei em contato com os problemas da Visat, ônibus atrasados e tantas outras coisas. O dia da fiscalização. Não vi nenhuma medida da Secretaria de Trânsito com a Visat. Não vi explicação, não vi nota, não vi nada. Nada. As sinaleiras estragam no dia de chuva e tantos outros problemas, não se vê nada. Mas para multar, são os leão. Obrigado, vereador capitão. Obrigado, vereador Iago Morandi. O último áudio agora que o Robinho me mandou, aqui, ó. Te agradecendo que tu auxiliou bastante aqui, para não atrasar as linhas, né? Porque no fim eles não queriam deixar nem passar os ônibus. Aí eles estão te agradecendo aqui, tá? Robinho, é o meu trabalho, não precisa nem agradecer. Esse é o mínimo que eu posso fazer. Mas, já que o senhor agradeceu os funcionários, estamos juntos. O assunto principal que eu quero falar aqui é sobre a nossa grande festa da uva que aconteceu. Meus amigos... Pedi uma parte sobre o tema anterior. Eu acho que não vai dar tempo, vereador, mas... Eu também lhe pedi, vereador. Vai usar a declaração de líder? Posso continuar? Então, por favor, agora eu posso ceder, a gente vai continuar. Por favor, colega Aldonei, tenha a bondade. Abrir um parênteses na questão que o senhor comentou da BR-116, referente à Polícia Rodoviária Federal. Eu resido ali e passo todo dia na frente da Polícia Rodoviária Federal. Tem no mínimo 7 viaturas lá, não tem só uma. Então, não sei o que as viaturas estão fazendo. Pode ser que não tenha efetivo, mas as viaturas estão lá, de 7 a 8 viaturas todos os dias lá na frente da Polícia Rodoviária Federal. E eles poderiam sim fazer esse trabalho, já que a fiscalização de trânsito não tem perna para tudo, não tem perna para isso, também eles poderiam estar ali fiscalizando, assim como teve uma viatura lá hoje de manhã e está todos os canais aqui observando que eles foram lá, poderiam ter ido mais cedo, mas não tem só uma viatura, tem no mínimo 8 viaturas. Obrigado. Obrigado, colega. Sim, tem 8 viaturas, é igual a guarda, né? A guarda deve ter umas 20 viaturas, só que que tem efetivo para rodar, tem 4 rodando da guarda e da PRF tem 1 rodando. Pois não, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza. Queria destacar, na mesma toada que o senhor apresenta, que nós votamos nessa Casa Legislativa, eu votei contrário, o senhor também votou contrário, o repasse de valores para a aviação Santa Teresa para que houvesse ampliação
das linhas do transporte público. E eu e a vereadora Andressa convidamos o senhor para que nós possamos apresentar um pedido de informação para verificar se essas linhas efetivamente aumentaram, vereador Ramon. Porque eu recebi uma denúncia que em Galópolis, por exemplo, foi suprimida a linha das 6 e 5 que as pessoas utilizavam para ir até a faculdade. Então, uma coisa é o que se promete, outra coisa é a realidade. Eles estão unificando linhas, vereador Andressa, e nós temos que esclarecer para onde é que está indo esse dinheiro que essa Casa Legislativa autorizou. Obrigado. Obrigado, vereador. Sim, isso é muito importante. Se é aprovado algo para aumentar, só que na realidade ele diminui, ele reduz, tem algo errado. Algo de errado não está certo. Obrigado, vereador. Mas o principal que eu vim aqui falar hoje é a respeito de uma festa muito grande que aconteceu aqui na nossa cidade e que acontece há 95 anos. Para aqueles que não sabem, a Festa da Uva. Por consequência do destino e para o azar do prefeito e azar de todo mundo, eu estava lá no dia 7 de março, por volta das 14 horas. Desde as 10 da manhã eu estava lá e eu presenciei uma grande chuva. E não era... Tempo de líder, por gentileza. Tempo de liderança, por favor. Declaração de líder do PL, presidente. Muito obrigado. Por solicitação e declaração de líder do PL, segue da tribuna o vereador Capitão Ramon. Obrigado, colega. Então, no dia 7 de março, por volta das 2 da tarde, aconteceu uma grande tempestade lá na cidade de Caxias do Sul, uma cidade muito longe daqui. E aí, eu estava lá no local. O que aconteceu? Lá perto da loja Eco 7, em frente à loja de colchões, para quem foi na Festa da Uva deve ter visto. Uma das calhas não suportou a chuva, ou seja, se foi uma e se não foi todas, você que está nos assistindo, qual é a conclusão que você tem? Se uma só não suporta e todas suportam, logo uma estava entupida, certo? Porque a chuva ela não caiu só numa calha, ela cai na cidade. Então vamos lá, uma das calhas não suportou a quantidade de água e sabe o que aconteceu, colega vereadora Sandra Boneto? 7 lojas foram diretamente atingidas. Eu peço para minha assistência colocar o vídeo na tribuna para sensibilizar os colegas e para vocês verem em loco o que eu presenciei lá naquele momento. E eu vi a esposa do Maicon chorando porque perdeu todo o seu recurso empregado na Festa da Uva. Olha aqui. Se a TV Câmara puder exibir, olha só essa calha. Olha a quantidade de água. Tá sem som. Tá sem som. Por gentileza, se puder botar o som. Tá sem som. Por favor, novamente. TV Câmara, se puder exibir. Tá ali a data, o horário. Olha a calha. Festa da Uva. Ok, obrigado. E aqui, eu venho a essa tribuna, em nome do prefeito, que até hoje não entrou em contato com essas famílias, eu venho para pedir desculpas pelo ocorrido para o senhor Maicon, para o senhor Felipe e para todos os outros proprietários das lojas Shalom, que não estava lá e foi no final da tarde e encontrou sua loja totalmente devastada, alagada, para Via Sol Calçados, que estavam, o chão estava todo úmido, ele não conseguia fazer que as pessoas entrassem para provar os calçados. Pijamas Bons Sonhos, de que naquele dia tiveram pesadelos por conta daquele ocorrido. A e J Acessórios, que vendem material de computação e celulares, que tiveram seus itens diretamente atingidos. Tapetes em couro, a loja do Maicon, que foi a mais afetada, imaginem só, todo o material em couro foi atingido por água podre da chuva. E aí ele perdeu aquele material. Simplesmente perdeu o material, cerca de 18 mil reais em mercadoria. 18 mil reais em mercadoria ele perdeu. Perfumaria Zurak, do meu amigo Felipe, também foi prejudicada diretamente. Eles tiveram as suas lojas destruídas. E agora, por último, sabe o que me falaram?
não vai acontecer nada, porque ninguém é responsável por nada. Ou seja, você aluga um local, cerca de R$ 8.550, você gasta com hotel, você gasta com alimentação, você investe o teu tempo, a tua força de vontade para trabalhar num local e simplesmente eles não estão nem aí para você. Uma parte, a resposta vereador que foi recebida Ramon. é a seguinte: não temos responsabilidade sobre situações da natureza. Só que aí, vereador Cláudio Libardi, o senhor que fez mestrado, causa e consequência, o que vem antes, a causa ou a consequência? Vereador Cláudio Libardi, se puder me ajudar, o que vem antes, a causa ou a consequência? Eu vou lhe responder à disposição do Código Civil, né? O artigo 927 vai determinar que todo aquele que causar dano a outrem tem responsabilidade por arcar. Então tá bem assim no 927. Muito obrigado. Então, ou seja, a consequência, ela acontece por conta da causa. Então, a consequência de alagar todas aquelas lojas, as 7 lojas, foi a causa de não fazer a manutenção no ponto específico. E agora estão querendo inverter, dizendo que a chuva é uma intempérie da cidade de Caxias do Sul. Ou seja, você está sujeito à chuva. Só que eles não estavam na rua. Eles não estavam na rua. Eles estavam debaixo de um telhado da festa da Uva SA. Logo, a festa da Uva SA é responsável pela manutenção e conservação do local. É o que não foi feito. Ou se foi feito, ficou aquém. Porque aquela calha estava entupida. Porque se fosse uma chuva torrencial de que não suportasse nenhuma das calhas, sabe o que ia acontecer, vereador Iago Morandi, meu colega? Todas as calhas não suportariam a chuva. No entanto, foi só aquela. Uma parte, vereador Ramon. Essa é a conclusão que eu chego. Em um momento oportuno, colega. Uma parte, vereador. Essa é a conclusão que eu chego. Se foi apenas uma das calhas, das 20 que sobrecarregou, é que não foi feita manutenção naquele ponto. E todos eles foram afetados. Ficaram 2 horas sem trabalhar. Todas as pessoas foram desviadas daquele momento do parque, ou seja, eu estava lá, ninguém me falou, eu estava lá. Das 14 às 16 horas, ficaram sem energia elétrica, que eu tive que mandar no grupo dos vereadores para alguém solucionar, e aí logo a energia voltou a funcionar, parecia toque de mágica. Ligou a energia de todo mundo. Não, já estava com luz. Não, eu estava lá, meu amigo, ninguém me passa para trás, não. Eu estava lá, eu vi. Eu vi a esposa do Maicon chorando por ter perdido a sua mercadoria. E naquele momento, o que eu podia fazer? Liguei para os atores. Manda alguém aqui. Manda alguém aqui para vir pelo menos limpar, ajudar a limpar. Manda alguém vir falar com os caras. E fui lá eu. Que deveria ser uma pessoa responsável. Naquele momento eu não era, mas se está na cidade de Caxias do Sul, nós somos responsáveis pelo que acontece. Se for bom ou se for ruim. Estava lá. Pedi desculpas para as pessoas. Falei o seguinte: vou ajudar vocês, nós vamos fazer uma solicitação para a festa da Uva SA. Se o senhor tiver que entrar na justiça, nós iremos como testemunha também, porque eu vi o que aconteceu. E não pode a gente abandonar essas pessoas. São 7 lojas, vou fazer uma conta rápida aqui, usando a calculadora, rapidinho. 7 lojas, 8.550, vezes 7... R$ 59.850. Foi isso que foi investido das 7 lojas e que a gente, até esse presente momento, até as 11h13, estamos nem em contato com essas famílias. Então, eu solicito que o responsável, seja da festa da uva, seja dos pavilhões, seja do poder público, alguém, seja o Batman, entre em contato com essas pessoas, eu tenho contato de todas, e solucione o problema. E solucionar o problema não é na próxima festa prometer um espaço de graça e dar um canto, um buraco, lá dentro do banheiro, para eles ficarem. Não é isso. O mínimo a ser feito é ceder o mesmo espaço que eles estavam dessa vez. Porque as pessoas tiveram um prejuízo financeiro. Elas investiram na festa. Elas investiram na festa, meus amigos, e a gente vai pegar essas pessoas que pegam o seu recurso, que já é exíguo, para investir, e aí a gente abandona? Não. Nós temos que pegar essas pessoas e dizer o seguinte: nós erramos, porque se for assumir o erro, nós erramos.
E eu assumiria porque não foi feita a manutenção daquele ponto? Ou aconteceu alguma coisa, entrou um gato lá, o vereador Andressa não está aqui, entrou algum bicho lá, entupiu? Pode ter acontecido? Não sei. Então a gente vai pedir desculpa, tenha humildade, peça desculpa para essas pessoas e solucione. Na próxima festa ofereça o mesmo espaço. Outro ponto, pois não, colega, vereador Aldonei. Eu achei que o senhor no MCD, eu já pedi para a Marisol. Mas, enfim, vereador Ramon, o Corlate passou para nós que aconteceu o seguinte. Uma calha, ela realmente entupiu. Por quê? Deu aquela tarde, deu um vento forte. E uma folha se desprendeu e caiu bem no ralo da calha. Por isso foi o incidente. E naquele momento, nenhuma pessoa, nem o Capitão América, nem o super-herói, o Batman, ia conseguir subir lá dentro e tirar aquela calha. Eu tentei. Eu tentei. Mas não conseguiu. Então, não é o super-homem. Então, é o seguinte, as coisas aconteceram por uma fatalidade da natureza. O vento estava forte, levou aquele pedaço daquela folha e caiu lá dentro, trancou. Foi somente naquela. Então, o Milton Corlate está dando todo o suporte, está conversando com as pessoas, ele já falou com nós. Então, está tudo encaminhado, o Corlate está cuidando desse assunto, só para deixar bem claro. Obrigado, vereador Aldonei, eu vou acompanhar de perto para ver se essas pessoas serão ressarcidas. E para concluir, senhor presidente, e o último, não menos importante, saídas de emergência. Naquele momento era uma emergência. E eu procurei saídas de emergência na Festa da Uva. Eu encontrei 2 saídas que estavam fechadas com cadeado. Graças a Deus as pessoas não precisaram sair correndo. Então quem está organizando o evento tem que pensar numa emergência. Naquele momento as saídas de emergência estavam fechadas com cadeado. Saída de emergência jamais se fecha com cadeado. Obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Como Vossa Excelência estou, esse vereador, como